esposo, para estar trazendo a palavra. Pastor Edvanderson. Cadê o pastor Rafael? O senhor me quebrou hoje com aquela música Deus de Aliança, viu? Amados, eu queria só mais um minutinho, pode, irmão? Minutinho. Eu já cantei muito essa música chorando muito, crendo no milagre de Deus na minha vida. Todos que conhecem a nossa história sabem que foi um milagre do Senhor. A restauração do nosso casamento. O pastor Ed está aqui hoje pregando a palavra de Deus para famílias. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Então creia que o Deus de aliança que fez a promessa para você, Ele vai cumprir. Amém? Como eu disse hoje, Deus está derramando milagres aqui. Tome posse. Amém, queridos? Vamos orar pelo pastor Ed. Senhor, nós colocamos o teu filho mais uma vez diante do Senhor. Que ele seja a boca profética neste lugar, Pai. E que a tua igreja, nós que estaremos ouvindo a tua palavra, estejamos com o nosso coração aberto, como terra fértil, para receber essa semente. E que essa semente gere frutos, frutos e frutos e frutos, por gerações e gerações que ainda estão por vir. Nós damos lugar a ti, Espírito Santo, para fazer a tua vontade nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja, paz do Senhor. Eu acho que o que mais atrapalhou a Samanta foi que a Joyce estava cantando no seu ouvido. Não foi? Então, acertei. A gente sempre brinca com a Joyce com essa história de cantar, mas é uma bênção, canta muito bem. A gente que implica, a gente que é implicante mesmo. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel 30. É um texto um pouco longo. Nós vamos ler do 1 até o 20. Eu peço que vocês acompanhem com atenção, porque tem uma história aqui e que nós vamos destrinchá-la hoje. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi, naquela época podia, tá, amados? É só uma observação. Foram levadas cativas Ainoã, a Gisrelita e Abigail, a mulher que fora de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te aqui, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei, e lhe disse, persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram,
por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe de beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado do sul dos Queretitas, o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziclague. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me esta tropa? E disse-lhe: por Deus, jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão do meu senhor. E descendo, te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra, comendo e bebendo, e dançando por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres salvou Davi. E ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as mulheres e vacas, e levaram-nas adiante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Amados, nesse trecho, nós vamos aprender diversas lições sobre Davi, sobre aquele bando que andava com ele. E nós vemos que, nesse contexto, Davi já era um homem renomado, era um homem famoso. Ele já tinha derrotado Golias, já tinha pelejado algumas pelejas, algumas batalhas, tinha sido vitorioso, e por conta disso, Davi era o cara famoso. As nações vizinhas falavam da fama de Davi. Inclusive, a Bíblia fala que as mulheres de Israel, elas criavam músicas e cantavam pelas ruas, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. E cantavam isso pelas ruas. Saul ouvia essas músicas e Davi ficou com ira, ficou com ódio, ficou com ciúme. E começou a perceber, Saul ficou com ódio, com ira. Foi o que eu falei. E começou a perseguir a Davi. Começou a perseguir Davi por toda a região. Com isso, Davi resolveu fugir. O problema é que Davi resolveu fugir e se refugiar na terra dos arqui-inimigos do povo de Deus. Os inimigos mortais de Deus, que eram os filisteus. Terra de onde tinha vindo aquele gigante que Davi tinha matado 15 anos atrás. E agora, 15 anos depois, aonde Davi vai se refugiar lá naquelas terras. Fazia aliança com eles. E ali ele recebeu, numa aliança que fez com o rei Aques, ele recebeu um pedaço de terra chamado Ziclague, onde ele poderia morar junto com os 600 homens do seu bando, junto com todos os familiares. Nessas terras, Davi e todo esse povo permaneceu 16 meses, ali vivendo de saques, vivendo de violência, vivendo de mentiras, coisas que vocês podem perceber nos capítulos anteriores e posteriores. Num determinado momento dessa aliança, num determinado momento desses 16 meses, o rei Aques chamou Davi: olha, Davi, nós vamos agora pelejar contra Israel. Percebam? Israel, o povo de Davi. Nós vamos pelejar contra eles. E nós queremos que você vá conosco. E Davi disse: estamos juntos, vamos lá, vamos guerrear. E quando eles estavam a caminho para pelejar contra Israel, os príncipes dos filisteus descobriram que lá no final do comboio
existia Davi, estava lá Davi junto com o seu bando. E aí os príncipes falaram para o rei: rei, a gente não está aceitando isso, a gente não quer isso. Porque olha só, na hora que a gente estiver passando o cerol fininho, o povo de Israel, Davi vai ficar com dó do seu próprio povo e vai se voltar contra a gente. Então a gente não aceita que Davi vá conosco. E Davi, o rei foi lá, falou com Davi: olha, Davi, os príncipes não aceitaram, você vai precisar voltar. E aí Davi questionou, ele queria ir, mas o rei falou: olha, não dá porque os príncipes não aceitaram. Davi, com seu bando, voltou para Ziclag. Amados, depois de 3 dias de caminhada, Davi chegou lá, em sua terra, na terra agora que ele estava vivendo. Só que de longe ele já viu a fumaça, e aí correram. Quando chegaram, estava tudo destruído, fogo, destruição total, tudo quebrado, cinzas. Não tinha mais mulheres, não tinha mais filhos, não tinha mais idosos, não tinha mais gado. As riquezas que porventura eles teriam juntado ali, não tinha mais nada. E foi um momento de grande tristeza, um momento, como nós vimos no texto, um momento de grande dor, muita dor. E os eruditos, os estudiosos bíblicos, dizem que nessa época Davi realmente estava bem afastado de Deus. Davi não estava mais buscando o Senhor. Quando nós lemos os capítulos anteriores, nós vemos que no capítulo 26, Davi era ainda um homem vitorioso, era um homem que buscava a direção de Deus, era um homem que tinha as respostas de Deus, e o Senhor estava dando livramentos a ele. Mas no 27, ele resolveu fazer alianças erradas. No 27, ele deixou de confiar na proteção de Deus para buscar ele próprio a sua confiança. E aí por isso ele fez essas alianças erradas. Por isso ele se mancomunou, por isso se juntou e partiu a fazer tantas coisas erradas. Durante esses 16 meses em que Davi estava ali, não existe biblicamente nenhum salmo, nenhum versículo, nenhum capítulo, nenhuma canção, não existe nenhuma composição, não existe nenhum momento em que Davi buscou a direção de Deus, consultou a direção de Deus, orou, nada. 16 meses de completa apatia. A Bíblia não mostra nada sobre a vida espiritual de Davi durante esse tempo. E é justamente isso que acontece quando nós nos afastamos de Deus, nos afastamos da vontade de Deus, não buscamos entender o que é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Nós deixamos de dar os frutos que o Senhor nos chamou para dar. Qual é o fruto que Deus chamou para você para dar? Você sabe. Quais são as aptidões que você tem? Quais são os seus talentos? É dentro disso aí que Deus quer e te chamou para você oferecer algo no reino, para a obra. Você está dando os frutos que Ele te chamou para dar? A Bíblia fala que quando nós não damos os frutos que precisamos dar, quando nós somos sem frutos, nós servimos para quê? Para sermos cortados e lançados no fogo. Mas aqui eu creio que não tem ninguém para ser cortado e lançado no fogo, amém? Glória a Deus. Bom, aí Davi ficou chateado, ficou aborrecido, porque ele não podia lutar. E nesse retorno encontrou toda aquela destruição. Provavelmente as suas esposas, os seus filhos foram levados, porque naquela época essas pessoas seriam escravizadas. Essas pessoas sofreriam, escravos sexuais, escravos para servir com a sua força, com a força do seu corpo para trabalhar. E isso tudo era já motivo de grande preocupação para quem ficava. O que estão fazendo com minha esposa nesse momento? O que estão fazendo com os meus filhos? Por isso aqueles homens choraram tanto. Por isso houve aquela dor tão grande no meio do povo. Uma outra lição nós podemos tirar daqui. Vocês perceberam em algum momento no texto, eles deixando alguém para ficar em Ziclag, cuidando da sua família, enquanto eles partiram para a guerra? Não, em nenhum momento eles se preocuparam em deixar alguém, em deixar um comboio de homens ali, pessoas que pudessem guardar aquilo que era mais precioso para eles. Davi foi para onde não deveria ir, foi fazer o que não foi chamado para fazer, estava sem consultar ao Senhor,
não deixou pessoas cuidando daquilo que era mais precioso para eles, e agora o inimigo estava saqueando a sua casa. O inimigo estava levando aquilo que era mais importante para eles. Eu quero chamar aqui, Marcela, você pode vir aqui? Rapidinho. É coisa simples, não vou fazer pergunta de vestibular. Pode ficar aqui na frente? Isso. Ela ficou vermelha. Mostra o seu cabelo pro pessoal, Marcela. Então, olha só, cabelo bonito. A igreja concorda? Cabelo bonito? Muito bonito. Marcela, eu vou te fazer uma pergunta. Eu estou com a máquina de cortar cabelo ali, que eu tenho. Eu uso a máquina. E eu quero saber o seguinte. Você deixaria eu cortar o seu cabelo com máquina? Raspar? Não, deve ficar. Você ia ficar horrível? Entendi. De jeito nenhum, então. Ok. Agora, se chegasse um bandido, cara ruim mesmo, mau, colocasse uma arma na sua cabeça, ou na cabeça do seu filho, e dissesse o seguinte: Marcela, você tem duas opções, ou melhor, das duas opções você tem que escolher uma. Ou eu corto e raspo a sua cabeça, ou arranco seus 10 dedos. O que você prefere? Cabelo. Mas você não tinha dito que de jeito nenhum. Eu boto um paninho. Cabelo cresce, né? E dedo cresce? Não. Inteligente demais, gente. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Marcela. Obrigado. Uma dinâmica do Tiago Brunet. Amados, cabelo cresce, dedo não cresce. O grande problema é que muitas pessoas dentro das suas próprias casas estão priorizando o cabelo e deixando cortar os dedos. Estão deixando levar os dedos. Estão priorizando o cabelo, a diversão, o lazer, às vezes a igreja, o ministério, o trabalho. Estão priorizando o cabelo dentro dessas coisas. E estão deixando irem-se os filhos, os pais, a esposa, o marido. Estão perdendo os dedos, que é algo que não tem como crescer depois. Não adianta, como eu ser um pastor, um discípulo, apóstolo, como diz ainda o Tiago Brunet, um quarto elemento da Trindade, vice-deus, 25º ancião. Se eu não cuidar dos meus, e principalmente dos da minha própria família, eu sou pior do que o infiel e tenho negado a fé. 1 Timóteo 5,8. E aí, a grande questão para a gente hoje estamos cuidando e priorizando o cabelo ou os dedos? Dentro de 1 Timóteo 5,8, o que nós temos sido chamados por Deus? Incrédulos, infiéis? Temos negado a fé? Temos vivido tempo de muita correria, né? Nós vimos aqui na dinâmica que a pastora mostrou, cada vez mais tem mais coisas para nos distrair. Cada vez mais tem mais coisas para nós olharmos. Pessoas nos chamando a atenção, trabalho. Hoje, muitos de nós estamos precisando, às vezes, de 2 empregos. Nos dias atuais, às vezes isso é muito comum, mas nós precisamos olhar para a nossa casa, para o nosso marido, para a nossa esposa, e vermos o que está acontecendo lá, o que está se passando na cabeça. Será que eu estou dedicando o meu tempo para tentar entender o que está se passando dentro do coração dessas pessoas que estão comigo? Ou será que eu tenho deixado os meus filhos descansando, passando o seu tempo apenas na televisão, apenas nas redes sociais, apenas no celular? O que está se passando ali naquela tela? E cada vez é mais comum, né, as criancinhas cada vez menores terem como babá o celular. Está irritando, está atrapalhando, toma o celular aqui. E as criancinhas pequenininhas, hoje muito pequenas, já sabem tirar de um vídeo que o pai achou que era educativo e bota no outro. Lá com os endemoniados que tem lá, que eu não vou falar o nome porque está sendo gravado aí. Eles sabem já, bem pequenos, bem novos. Precisamos olhar, sim, precisamos tomar conta, sim. Não é invasão de privacidade, você está cuidando dos seus, que estão, de repente, no momento de ciclague, mas você precisa cuidar dos seus.
Eu estou me lembrando de situações aqui que às vezes a esposa está lá e plim, plim, e aí às vezes tem uns garanhões aí que às vezes manda mensagem para minha chuchuzinha, no meio da noite assim, oi, tudo bem? O que é isso? Vai falar com minha esposa? Oi, tudo bem? Uns playboy? Aí ela me mostra, ela não me mostra para incitar a briga, ela me mostra, porque vai que depois eu pego, e que história é essa? Então ela me mostra, aí eu olho, que eu falo com ela o seguinte, dá o teu basta aí, se perturbar, você deixa que eu entro. Aí eu entro depois. Que, vai mexer com minha Ziclag? Não, que não. De jeito nenhum. E os filhos, estou me lembrando aqui que é muito importante. Os filhos, hoje aqui, adolescentes. Olha lá, a Ana Lívia fez assim, que lindo, meu filho. Filhos, adolescentes, vocês precisam valorizar cada vez mais os seus pais. Hoje, a gente vê muito reclamação, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, é malcriação, desvalorização. Às vezes, nós mesmos adultos, às vezes esquecemos o tempo dos nossos pais, não falamos, não mandamos uma mensagem. Hoje eu vi que, ontem a Alexandra tinha mandado uma mensagem bonita lá para os pais dela, de valorização, não era nenhuma data importante. E às vezes nós vemos situações de funerais onde os filhos se desesperam do lado do pai. Não, pai, não, mãe. Ali não está mais vendo nada. Sua mãe não está vendo mais nada ali. Seu pai não está mais vendo nada. Já era. O que era para ser feito era em vida. Então entrega uma rosa agora, entrega uma flor agora, faz o seu momento de gratidão agora, posta alguma coisa agora se ela gosta disso. Valorize agora, agora é o momento. Flores em vida. Porque depois não adianta fazer uma lápide bonita, a lápide mais bonita do cemitério. Não vai ver, não vai saber. Sua mãe e seu pai não vão saber que a lápide mais bonita é que está ali cobrindo o túmulo dela. Enquanto estão vivos, é o momento da valorização. Amém? Vamos prosseguir? Graças a Deus. Aí no versículo 4, aqueles homens brutamontes, sanguinários, guerreiros, estavam chorando, porque não priorizaram a sua família e agora as perderam. Eu conheço alguém assim, amado. Eu conheço alguém que trabalho, dinheiro, e hoje na sua velhice chora, apesar de ser renomado, apesar de ter uma renda mensal de 50 mil, renomado, mas chora na sua velhice porque perdeu 2 casamentos e porque os seus filhos não sentem nada por ele, não o visitam, não estão nem aí. Natal está sozinho, Réveillon está sozinho, aniversário está sozinho. Mas ele tem o que o dinheiro pode proporcionar e chora por causa do vazio que a falta da família faz. Você já chorou pela sua família? Você já dobrou seus joelhos e disse: Senhor, aquela situação, aquele caso, meu pai, meu avô, meu filho, meu neto, meu irmão, minha irmã. Às vezes nós estamos nos conformando com situações, nós estamos olhando passivamente para as situações que estão acontecendo, como aqueles macaquinhos, né? Um tampa o outro tampa o ouvido, o outro tampa a boca, e tem um quarto que agora resume todos os 3. É um olhando o celular, né? Não podemos olhar para essas situações e nos conformarmos com elas. Nós precisamos chorar, mas não é chorar desesperadamente para qualquer um, sem motivo. Vamos clamar como aqueles homens fizeram, como Davi fez diante do Senhor, porque Deus tem uma resposta para nós. Deus é o Deus de aliança. Amém? Graças a Deus. Em Ziclag é tempo de clamar, é tempo de chorar, é tempo de pedir socorro ao Senhor. Uma outra lição que nós aprendemos com a questão do choro é que nós não podemos chorar para sempre por questões que passaram. Às vezes pessoas passaram por situações difíceis e ficam, entra ano e sai ano, vivem uma vida de choro. Mas o que a Bíblia diz é, em Eclesiastes 3,
Há tempo de prantear e há tempo de dançar. Salmos 30, versículo 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela precisa vir em algum momento. Então, se nós não estamos vivendo o momento em que o Senhor diz que devemos viver abundância de felicidade, nós precisamos buscar isso em Deus para nós. No versículo 6, o que acontece lá no 6? O povo queria apedrejar Davi. Não é de hoje que as pessoas querem buscar culpados para as situações. Não é de hoje que as pessoas querem apontar o dedo sempre para o outro. As pessoas geralmente não querem dizer: a culpa é minha, eu vou me retratar, eu vou me corrigir. Geralmente é o outro. E é algo que eu vejo muito em consultório de família. Os casamentos estão acabando, as pessoas são turronas, as pessoas são cabeças duras, porque estão sempre com o dedo apontado para o outro. Mas e o seu erro? Não, mas é o outro. Mas e o seu? Ah, tá, mas olha só, eu só faço isso por causa do outro. É sempre o outro. E assim os casamentos estão acabando, estão sendo destruídos. Nós precisamos aprender a reconhecer os nossos erros, as nossas falhas. Além disso, nós também precisamos, dentro dessa questão de reconhecer culpados, também ter um pouquinho da ótica espiritual, pelo menos. Às vezes estamos vivenciando momentos em que o cônjuge está apresentando situações que não são dele, características e comportamentos que não são dele. Às vezes o filho está com uma pirraça diferente, uma situação complicada, uma situação diferente, e nós não estamos entendendo o porquê. E aí nós precisamos ter olhos espirituais para entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, ou principados e potestades, amados. Principados e potestades. Talvez seja o momento ali de você chamar a sua família e orar, dobrar o seu joelho e clamar. Nem tudo é TPM, misericórdia. Mas nem tudo é TPM. Nem tudo também é chatice de marido, né, amor? Nem tudo. Nem tudo é pirraça de filho. Precisamos olhar com os olhos espirituais também, mas não apenas espiritualizando tudo. Pastor Jim Simbala, a filha dele, ainda uma adolescente nos Estados Unidos, um pastor renomado, com milhares de vídeos na internet, a filha dele, de repente, resolveu sair da igreja, sair do louvor e cair no mundo e se perdeu de uma maneira terrível, até que foi morar bem distante dos pais e não quis mais saber de nada, odiava o evangelho. Até um momento em que, numa vigília em que eles estavam, uma irmã usada por Deus, ela disse: pastor, deixa eu falar uma coisa com a igreja. E aí ele deixou, ele falou: olha, amado, essa igreja diz que te ama, mas nunca levantou um clamor pela sua filha. Hoje eu sugiro que nós façamos isso. E aí eles levantaram aquele clamor pela filha do pastor Jim Simbala. Foi bênção. Aquele pastor foi para casa para terminar a sua noite em casa. E quando ele estava dormindo, no meio da madrugada, a filha bateu na porta. Ele desceu assustado, sem entender o que poderia ser. A sua filha estava voltando, chorando, porque o Espírito Santo tinha ido incomodar ela lá. E ela sentiu como se escamas tivessem caído dos olhos dela. Ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus lá onde ela estava. Eram questões espirituais que estavam tocando aquela moça. Precisamos não apenas brigar com a nossa força, gritar, esbravejar, arranjar problemas o tempo todo, com todos à nossa volta. Precisamos também ter olhos espirituais. O Senhor está nos chamando hoje a termos olhos espirituais para situações que acontecem em nossa casa e nossa família. No versículo 7, Davi, depois de muito tempo sem consultar a Deus, depois de muito tempo sem buscar a direção de Deus, ele resolve agora fazer isso. Naquele momento de tragédia, aquilo foi importante, de certo modo, para trazer Davi de volta, para fazer com que Davi se lembrasse novamente do seu Deus. Se aquela situação toda não tivesse acontecido, onde teria chegado Davi? Até onde ele teria ido, se afastando de Deus? Talvez você esteja hoje passando por situações muito complicadas, muito difíceis. Você já tentou de tudo com as suas próprias forças, com as suas próprias mãos, e não tem conseguido.
Às vezes a gente até desiste. Não, eu vou ficar aqui boiando nessa maré de derrotas. Mas aí Deus está te chamando nessa noite, está te dizendo, quem sabe, eu estou querendo trazer você para mais perto de mim. Talvez eu esteja com saudade de ouvir a sua voz. Talvez eu esteja com saudade de ouvir o seu louvor e a sua adoração, mesmo dentro de Siclag. Davi fez 2 perguntas a Deus, lá no versículo 8. Perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei? E aí Deus veio com 3 respostas. Davi perguntou, perseguirei? Deus disse, persegue. Davi perguntou, alcançá-la-ei? E Deus disse, alcançarás. E aí Deus entrou com mais uma. E tudo libertarás. Agora sim, Davi tinha a bênção de Deus e a cobertura para ir em busca daquilo que ele tinha perdido, daquilo que tinha sido levado. Mas percebam, amados, a vitória era certa, mas eles precisariam lutar. Eles precisariam buscar por aquilo. Não se ajusta relacionamento sem luta, sem dificuldade. Nós precisamos nos esforçar para isso. Precisamos buscar isso. Problemas conjugais, problemas familiares não se resolvem varrendo para debaixo do tapete. Problemas conjugais não são como vinho, que melhoram com o tempo. Nós precisamos buscar isso. Precisamos sair da zona de conforto, se é que se está dentro de uma crise familiar em zona de conforto. Ah, pastor, mas eu ajo. Mas, pastor, eu busco. Pastor, eu tento, eu faço a minha parte. Eu dou a minha vida, se precisar. Eu entro na frente de uma arma pelos meus filhos, pelos meus pais, pelo meu cônjuge. Será? Às vezes é muito mais fácil dedicar um tempo de qualidade ao filho, ao cônjuge, e a gente não faz. Às vezes é muito mais fácil a gente declarar o nosso amor, declarar o nosso carinho, a gente passar uma mão na cabeça, a gente se entrar no quarto deles, e a gente não faz. Passar no caminho para casa, pegar uma rosa e levar para a esposa, às vezes é tão fácil, a gente não faz, mas a gente diz, eu entro na frente de uma bala pela minha esposa, pelos meus filhos, e coisas mais simples a gente não está fazendo. Eu dou a vida pela minha família, mas às vezes a família está em crise e não lê um livro de relacionamento por ano. Um livro que pode ajudar a entender quais são as 5 linguagens do amor, a entender quais são as 5 linguagens do amor do cônjuge, as 5 linguagens do amor dos filhos. Como é que eu vou ter um bom relacionamento com meus filhos? Como é que eu vou ter um bom relacionamento com meu cônjuge, com meus pais? Tem até livro, como lidar com pessoas difíceis. Não vou nem falar para quem que serve você ler esse livro. Não vou. Vai que ela assiste depois. Não é brincadeira. É brincadeira. Mas tem livro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. R$30, amado. Best-seller. Tem livro de graça na internet. Tem palestras maravilhosas no YouTube falando sobre família. Pesquisa lá, pastor Silmar Coelho, mensagem de família. Pastor Mark Anderson. Pesquisa, amados. Ah, mas eu não tenho tempo. Bota no celular enquanto você vai para o trabalho, enquanto você volta, enquanto você vai à casa, enquanto você cuida, você está aprendendo como se dar melhor com a sua casa, com a sua família. Mas a família está morrendo, a pessoa diz, eu dou a minha vida pela minha casa, mas não estuda uma mensagem sobre família, não lê um livro. Misericórdia, né, igreja? Desculpa, vou ver se mês que vem outra pessoa. Se a Alexandra prega, né, pastor? Versículo 9, e aí seguindo a oração, a orientação da voz de Deus. Da voz de Deus, é o que o texto diz. Davi partiu em busca de restituição. Qual a voz nós temos ouvido? É muito comum hoje as pessoas ouvirem voz de especialistas de internet, voz de sexólogos de internet, mas será que essa pessoa está alinhada com a visão bíblica, com a visão daquilo que Deus tem para você, para sua casa? Eu já vi tanto besterol dentro desses meus estudos para a família, que eu fico imaginando, meu Deus, se isso aqui cai na mão de pessoas cristãs e que não tiveram discernimento, forem fazer isso aqui, acabou. Nós precisamos ter um embasamento para que a gente não sofra por falta de conhecimento. Se tem um vazio, se eu estou com uma caixa vazia,
cabe qualquer coisa ali dentro, coisa boa, coisa ruim. Então, antes que queiram colocar lixo dentro dessa caixa que tem dentro de você, que serve para informações, para você usar na sua família, encha com as coisas de Deus, com aquilo que Deus tem para vocês. Amém ou não amém? Glória a Deus. Versículo 10 diz que partiram 600, mas 200 ficaram no caminho. Será que Davi pensou, caramba, agora eu estou lascado? 1/3 ficou. Será que a gente vai conseguir? Será que Davi pensou isso? Não. Por quê? Porque lá atrás ele tinha uma palavra da parte de Deus dizendo, vai, porque você vai perseguir, você vai alcançar e você vai recuperar. Davi podia ter ido com 200, com 100, sozinho, mancando. O que Deus disse? Você vai e vai conseguir trazer tudo de volta. Essa é a importância de nós estarmos fundamentados na palavra de Deus. Porque quando nós estamos seguros de que vamos conquistar, vamos conseguir aquilo que Deus tem prometido para mim e para a sua casa. Davi confiava no Deus dos exércitos, aquele que nunca perdera uma batalha. E aquele Deus é o mesmo Deus da minha casa e da sua casa. E aí no versículo 11 fala de um egípcio que guiou aqueles homens até o exército dos amalequitas. E aí no versículo 16, Davi encontrou o inimigo. Visualiza lá aquela terra, aquela planície bem grande, e todo mundo festejando, dançando, comemorando. Nós conseguimos. Aqueles trouxas foram para a guerra e deixaram a cidade desguarnecida e a gente se deu bem. Imagina assim na minha versão bíblica atualizada, na versão carioca. Muitas pessoas não estão cuidando das suas famílias como aqueles homens fizeram. E infelizmente tem muitas pessoas que parecem que com o seu comportamento, com as suas atitudes, parece até que estão empurrando as suas famílias para serem levadas pelos amalequitas. Como assim, pastor? Sim, nós podemos fazer coisas boas, nós podemos ficar neutros, ou nós podemos fazer coisas ruins dentro da nossa casa, de maneira que às vezes estamos empurrando a nossa esposa para fora, estamos empurrando os nossos filhos para fora. Quantas pessoas aqui já ouviram falar de pessoas que, principalmente moças, casaram cedo porque queriam fugir dos seus pais, e aí casaram com o primeiro que prometeu um casamento, casaram muito novas, que queriam fugir de dentro das suas casas, do tratamento que tinham dentro das suas próprias casas. E como é que acontece isso? Como é que essas coisas acontecem? Você sabe, a gente já falou aqui, não demonstra amor, não demonstra carinho, não conversa, não se desnuda, isso é, não se abre emocionalmente, não gasta tempo de qualidade, não rega o amor, não retira as ervas daninhas de dentro do relacionamento, não prioriza os que são seus, negligencia as necessidades sexuais do seu cônjuge, traz para dentro de casa pessoas que não deveria trazer, expõe a sua intimidade àqueles que não deveria expor, não reconhece os seus erros, não cuida da sua aparência, não cuida da sua higiene, e o inimigo vai dançando, e vai dançando, e vai dançando. Hoje, a decisão é minha e sua de acabar com a festa do inimigo. De dar um basta. Opa, acabou a festa, acabou. Lá em casa não. Lá em casa não. Lá em casa nós vamos vigiar, nós vamos orar, nós vamos chorar, nós vamos buscar. Porque lá em casa não vai ter festa não. Amém? Graças a Deus. E aí, Davi com aqueles 400 acabaram com a festa. E no versículo 17, Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Nenhum deles escapou, senão 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Amados, prestaram atenção? Quantos amalequitas seriam? Olha, Davi chegou com 400. Dos amalequitas fugiram 400. Eles lutaram desde a tarde de um dia até a tarde do outro. Desde o crepúsculo até a tarde do outro dia. Mataram muita gente. Ainda sobraram 400 dos amalequitas. Isso significa que o exército do inimigo era muito maior, mas Deus tinha uma promessa de vitória para Davi.
não importa o tamanho do exército e o tamanho do gigante que está diante da sua casa, diante da sua situação. Se Deus tem uma palavra de vitória para você, você vai alcançá-la em nome de Jesus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora pensa comigo, amados, Davi estava muito cansado. Veja só, ele estava lá no meio de um monte de batalha, um monte de guerra. E aí, como diz o pastor Cláudio Duarte, eu não sou obrigado a contar a história toda também, vocês vão lá e pesquisam. E eles vinham de muitas batalhas, aí o rei Aque chamou eles para uma guerra contra Israel, e aí eles foram. Quando estava no meio do caminho, os príncipes disseram, a gente não quer vocês. Aí eles voltaram, caminharam 3 dias voltando. Aí chegaram em Siclag, estava tudo destruído, daí aquele chororô todo. E aí Deus disse, vai que vocês vão perseguir, vão conseguir. E aí eles caminham atrás dos amalequitas agora. E aí quando chegaram no ribeiro de Besor, eles estavam tão cansados, mas tão cansados, que 200 ficaram, 400 partiram. Os 400 estavam cansados, muito cansados, mas ainda tinha um pouquinho de fôlego. E aí eles foram. Chegaram lá, viram aquela festa toda, pancadaria, muita espada. Amados, não era tiro não, que ficavam um de um lado, do outro dando tiro, com o corpinho parado, era na espada. Vocês já viram lutas assim em filmes? Muito cansaço. Existe um trecho bíblico aqui em 1 Samuel 23, mostrando que um desses guerreiros, numa outra batalha, foi tanto tempo lutando, que o sangue ia se colando na mão dele, juntando e colando, que depois de um determinado momento, quando acabou a batalha, a espada estava colada na mão dele. Deu trabalho para tirar aquela espada. Eu fico imaginando essa luta aqui, eles estavam muito cansados. Deus promete a vitória, mas não significa necessariamente que vai ser fácil. O quanto nós temos lutado pelas nossas famílias. Muitas pessoas já jogaram a toalha. Muitas pessoas já desistiram no meio do caminho. Hoje está muito fácil desistir dos relacionamentos. Hoje as pessoas estão... já foi tarde. Vamos que a fila anda, não é assim que fala. E aí a pessoa volta para um outro relacionamento e a fila anda. Mas nós precisamos lutar pela nossa família, o máximo que nós pudermos. Se há um problema de relacionamento dentro da nossa casa, nós precisamos ver isso como um câncer. Quando é que nós temos chance de curar um câncer? No início. Quanto mais cedo, melhor. E aí a gente vai cuidando, a gente vai fazer rádio, vai fazer químio, a gente vai cuidar daquilo para que aquilo não se alastre. Mas o que tem acontecido dentro dos relacionamentos? Nós temos um problema, e o problema vai crescendo, as pessoas não cuidam, as pessoas não pedem ajuda, e o problema vai crescendo, até o momento que é uma metástase, tomou conta de tudo. E aí as pessoas, quando vão pedir ajuda, às vezes já é muito difícil para resgatar aquele relacionamento. Tenho visto isso. E sabe o que acontece? Em grande parte das vezes, as pessoas buscam ajuda, por exemplo, no consultório, apenas para dar uma satisfação para a sociedade, para a igreja, para os filhos, para os pais. Eu busquei ajuda, eu tentei o máximo que eu podia. Viu? Mentira. Por que não viu isso lá no começo? Por que ignorou os sinais? Sinais foram mostrando ao longo dos meses, ao longo dos anos. Aí depois que deu metástase, que tomou tudo, aí agora, filho, agora fica muito mais difícil. A palavra, dentro dessa palavra que nós queremos trazer hoje para vocês não esperem a metástase dentro do relacionamento de vocês. Não esperem o relacionamento de vocês deteriorar, o amor se esfriar, as questões virarem cinzas. Deixem, homens, quantos homens nós temos aqui? Meu Deus. Amém. Quantos homens temos aqui? Opa, agora. Vamos parar de machismo. Homem pede ajuda sim. Homem tem que ir para o consultório sim. Homem tem que fazer um monte de coisa que os homens não estão querendo fazer. Não querem pedir ajuda. É igual homem para essas questões. É igual homem pedindo ajuda para chegar no lugar. Está perdido, está lá no morro perigoso,
no meio da favela, mas não quer abrir a janela para pedir. Não, porque eu sei, eu o conheço. Não quer. E a briga já está feia dentro do carro, mas ele não quer pedir ajuda. É a mesma coisa dentro do relacionamento. Mulheres, as mulheres já pedem ajuda com mais facilidade. Peçam ajuda. Existem muitas técnicas que podem ajudar. Nem tudo, eu já falei aqui, nem tudo é carnal, mas nem tudo é espiritual. Existem coisas que podem ser resolvidas. E aí, versículo 18 e 19, Davi consegue retomar tudo aquilo que os amalequitas tinham levado. Mas, amados, olha só o versículo 14, o que diz. Nós invadimos o lado sul dos queretitas. Isso aqui é o egípcio, falando para Davi o que eles tinham feito. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o lado de Judá, o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziklag. Os amalequitas vinham de uma série de furtos, de roubos. Tudo isso estava com eles ali agora. Quando Davi colocou aquele pessoal todo para correr e matou o resto, ele conseguiu tudo que havia sido levado dele e tudo que tinha sido levado dos queretitas, de Judá e de Caleb. Vocês percebam aqui que quando vocês fizerem tudo o que essa palavra está trazendo, isto é, quando vocês olharem para os erros de vocês, quando vocês reconhecerem naquilo que estão falhando, quando vocês chorarem, se colocarem diante de Deus, quando vocês buscarem direcionamento de Deus, e Deus mandar vocês irem em busca do que foi levado, e vocês forem, vai ter muito mais da parte de Deus para a vida de vocês. Vai ter muito mais alegria da parte de Deus para o casamento de vocês. É o que exatamente entendemos lá nas bodas de Caná da Galileia. O segundo vinho vai ser melhor do que o primeiro. Eu quero partir para a conclusão agora. Nós vamos cantar o refrão do Restitui. Eu não sei o que você perdeu, não sei o que foi levado. Quero convidar você a colocar de pé agora. Talvez o seu cônjuge tenha ido, talvez os seus filhos, talvez haja um afastamento, talvez um esfriamento. Talvez você esteja vendo dentro da sua casa que não há mais alegria de se ter um encontro. Quando vai dando o final do dia, a mulher fica triste porque o marido está para chegar, o marido está triste porque está chegando em casa. Talvez os filhos não tenham mais prazer de estar com os pais. Talvez os pais estejam num clima terrível com os filhos, brigados com os filhos. Mas Deus não deixou essa palavra de 1 Samuel 30 apenas para aumentar as páginas da Bíblia. Ele deixou porque Ele quer mostrar que dentro da nossa casa pode haver restituição, que dentro da nossa casa pode haver alegria, que dentro da nossa casa o Senhor pode trazer aquilo que o inimigo levou. Deus pode nos fazer retornar com tudo isso novamente. Vamos para o coro? Eu vou convidar você a cantar em dó. Em dó, tá, Joyce? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Cante isso do fundo do seu coração. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Sim. Lava-me e refrigera minha alma. Aleluia. Você pode nesse momento fechar os seus olhos e orar ao Senhor e falar com o Senhor nesse momento e clamar ao Senhor como aqueles homens fizeram, como Davi fez. Você pode pedir ao Senhor nesse momento direcionamento, estratégia para aquilo que você precisa. Você pode nesse momento se colocar diante de Deus e como aquela igreja fez com o pastor Tim Simbala, nós podemos neste momento orar também, porque o mesmo Deus lá, o mesmo Deus em Davi, é o mesmo Deus que traz instituição agora à sua casa. É o mesmo Deus que pode trazer alegria novamente. É o mesmo Deus que pode fazer com que os seus filhos voltem à presença do Senhor.
Que o seu marido volte à presença do Senhor. Tenha prazer novamente em colocar a Bíblia debaixo do braço e vir e caminhar contigo para louvar e adorar o nome do Senhor. É o mesmo Deus que pode restituir a alegria. Talvez você sinta que não existe mais amor. Talvez você sinta que não existe mais o prazer. Mas o Senhor está aqui nessa noite, Ele pode restituir. O Senhor está aqui nesta noite, pode restituir. Fale com Ele. Os planos que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Creia, porque o poder de Deus pode ressuscitar. Oh, restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara, Senhor, põe teu azeite restitui, Deus. restitui, leva-me as águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Senhor Deus, estamos aqui diante de Ti neste momento, entendendo que o Senhor é um Deus de restituição, é um Deus de cura, é um Deus que sara, é um Deus que transforma, é um Deus que pode ir onde ninguém mais acredita. E eu tenho certeza que o Senhor pode fazer isso, porque o Senhor fez na minha vida, onde diziam que não tinha mais jeito, onde diziam que não tinha mais condições, onde diziam que era caso perdido. O Senhor veio e trouxe restituição, o Senhor veio e trouxe alegria, o Senhor veio e transformou. Eu creio, não porque contaram, não porque eu ouvi dizer, eu creio porque o Senhor fez aqui, e o Senhor pode fazer em casas, em lares aqui representados. O Senhor pode fazer em lares que estão ouvindo agora esta mensagem através das redes sociais. O Senhor é o Deus que pode trazer de volta a alegria aos lares. O Senhor é o Deus que pode fazer com que haja salvação, que haja cura, trazer de volta o prazer aos cônjuges. O Senhor é o Deus que pode unir novamente pais e filhos. Tu és o Deus. Tu és, eu creio, Pai, que existem pessoas aqui nessa noite que estão orando por isso. Eu creio que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Nós cremos e estamos orando a Ti, falando contigo nesta hora, porque Tu és um Deus que pode todas as coisas e não há impossível em nenhum dos Teus caminhos. Eu creio. Neste momento te oramos e te agradecemos por esta palavra, no nome de Jesus.